Estamos para mais um episódio do Fala Mulher, com várias mulheres hoje para falarem, é claro. Eu sou a Audrey Braga, juntamente com a Davina Castro. Estamos para um episódio, de mulheres que transformam. Então vai ser muito interessante, acompanha com a gente. Davina, com você. Olá, mulheres, muito obrigada pela participação de vocês que estão em casa, muito obrigada. Hoje vai ser um dia surpreendente, essas mulheres aqui vão arrasar, porque eu conheço elas, né? Então, eu sei que elas arrasam na vida e vão arrasar aqui para compartilhar com vocês as histórias de vida, as histórias de transformação, e elas se superam a cada dia, e para nós é um prazer estar aqui. Eu sou Davina Castro, eu sou assistente social, sou terapeuta de família, e nós começamos esse projeto na intenção de ter um espaço para que as mulheres falem. E a gente está trazendo aqui mulheres de vários campos de atuação. E hoje nós tiramos o dia para falar sobre empreendedorismo, mulheres que empreendem, né? Mulheres que transformam. E foi mais ou menos isso, né, que aconteceu, e a gente vai ser surpreendido, né? Cada dia. Talvez fosse interessante te interromper e você falar brevemente a origem do Fala Mulher. Ah, sim. Bom, para uniformizar... Tá. Né? Eu acho que isso é legal para dar o start do porquê que surgiu essa história de Fala Mulher. Esse projeto nasceu de um momento que eu vivi de enfermidade, e eu queria compartilhar, porque eu vi que outras mulheres estavam passando pela mesma situação que eu e que não tinham oportunidade de compartilhar. E eu falei, não, nós precisamos falar, nós precisamos de um espaço para falar. Nós precisamos de um espaço que as mulheres vejam que elas não estão sozinhas. Elas não estão passando por essa dor sozinhas. Tem outras também passando. E há grandes alternativas, né? E interessante que acho que um ponto-chave aqui, Aldo, que é importante a gente falar, todo final do episódio aqui, a gente tem uma mensagem, um encerramento e uma mensagem de esperança. Então, a gente joga aqui na mesa a discussão e, no final, às vezes, temas dolorosos, né? Então, mas no final sempre tem uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, uma palavra... né, de start para um novo momento. Então, é uma dor que terminou num processo de crescimento. Que acalenta, né? Eu assisti um filme tão interessante que tem um momento que ele fala assim, os jovens não sabem lidar com a dor como nós idosos sabemos. Né? Então, acho que a experiência que eu vivi, eu estou querendo compartilhar. E o que é compartilhar? Abrir esse espaço para todo mundo ter oportunidade de falar. Vamos falar de dores, de alegrias, de superação. Esse que é o projeto. Mas antes, né, a gente se apresenta. Vamos lá. Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? Com esse povo aqui preparadíssimo, solidário, empático, né? Que nos dá voz e lugar de fala, né? E é um tema importantíssimo, maravilhoso, falarmos de empreendedorismo feminino, né? Do quanto isso transforma a comunidade, transforma a vida das famílias. Então, é muito importante nós falarmos sobre esse tema. Vamos lá, meninas. Se vocês quiserem falar com as pessoas de casa, olhem para aquela câmera, olhem para nós, vocês se divirtam. E fiquem à vontade. Okay. Boa tarde, eu me chamo Abencilde, eu sou pedagoga e sou pós-graduada também em alfabetização e letramento e faço parte das Poderosas. É um grupo de empoderamento feminino, empoderamento econômico também. Como você falou, eu gosto de falar o Gold das Poderosas, ou a poupança das poderosas. Antigamente era Gold, mas agora eu acho melhor chamar a poupança das poderosas. Que bom. E eu estou lá há 5 anos com as meninas, fazendo história, e nós temos muito mais a fazer. Ai, que bom. Olá, gente. Eu me chamo Vanessa. Eu tô no Mulheres Poderosas desde que começou. Eu acho super importante. Começou em 2016. 2016. Eu entrei no finalzinho de 2016. Isso. Já peguei, assim, meio caminho andando. Mas tô lá desde então. Já passei pela diretoria, pela presidência. Hoje eu sou coordenadora geral do Mulheres Poderosas. E acho muito importante
momento de fala, não só de nós mulheres aqui, mas de todas as mulheres. Porque o nosso grupo, ele dá voz para a mulher mesmo, né? A gente traz mulheres que passaram por depressão, tentativa de suicídio, problema com filhos, problema com maridos, situações de violência mesmo. E a gente vê essas mulheres hoje trabalhando, cuidando dos seus filhos, alcançando objetivos que jamais sonharam. Isso não tem preço. Não é uma poupança que vai diferenciar a vida dessas mulheres transformada. Mas a gente tenta, através disso, buscar elas para nós, para que a gente possa seguir em frente. E é interessante que esse projeto, Audrey, nós, quando recebemos a verba, na época, não havia demanda, quer dizer, não havia um grupo específico. Não sabia nem o que fazer, como gastar, né, da vida. Exatamente. Olha só, exatamente. Hoje Era um dinheiro internacional. Hoje são tantas as ideias. Olha isso. E aí, nós conhecemos a Valquíria, né? E a Valquíria, que é a irmã da Vanessa, e a Valquíria foi aquela que eu, Natália Vieira, que de vez em quando vem aqui no podcast também, nossa convidada, eu digo que ela é prata da casa, que ela já está vindo direto. E nós, aí, né, Magda? E aí nós fomos de porta em porta com a Valquíria, para conseguir chamar aquelas mulheres. E aí começamos timidamente, com meia dúzia de mulheres. Começamos num dia, um sábado, e depois vimos que não era essa data, e o projeto foi caminhando, né? O planejamento é assim, começa de uma forma e no decorrer do desenvolvimento ele pode mudar de acordo com o perfil da comunidade, né? Você que trabalha com projeto, Você né? que trabalha com projeto. Pode até falar melhor do que eu, que já estou um pouco mais distante disso. Quando a gente elabora um projeto, aí você tem uma ideia. Aí você fala, eu preciso implementar esse projeto. Aí a gente busca um território, uma comunidade. Quando você chega lá e você começa a aplicar aquele projeto, a ideia inicial que você teve, ele pode mudar completamente. Porque aí você vai ver o perfil daquelas pessoas. O potencial, as habilidades a serem desenvolvidas ali. Então, às vezes você tem uma ideia com algo voltado para um determinado segmento e você chega lá e você fala, não, as habilidades aqui vai ser por outro caminho. Então, aí, de acordo com o que a gente identifica de habilidades naquela comunidade, a gente direciona. Então, às vezes você pensa, nossa, eu tinha pensado algo, mas está muito melhor do que eu imaginei. Porque a gente alcança de acordo com o perfil e as habilidades, né? E foi exatamente isso que aconteceu, né? Foi. As mulheres foram se moldando e mudando o projeto em si. Exatamente. A gente fazia culinária e os bazares. Hoje a gente já faz culinária, já participa de editais, a gente já tá almejando coisas maiores. A gente conseguiu agora, através do Prêmio Periferia Viva, comprar o nosso lote. Periferia Viva. Isso. O que é Periferia Viva? É um projeto do governo federal. Que federal. Que é através do Ministério das Cidades, né? Que é o Guilherme Simões que toca, né? E tem vários segmentos lá dentro do projeto Periferia Viva. Tem agora Periferia Sem Risco e por aí vai. E a gente se inscreveu nesse edital e conseguiu ganhar a premiação e compramos o nosso lote. Foi em dinheiro? Foi em dinheiro. Olha só. Aí vocês compraram um lote. Sim. Compraram uma casa. Na verdade, meia casa, porque ainda precisa adaptar, construir, aumentar, né? Porque a gente tem um projeto de uma biblioteca pública. Inclusive, a gente está com vários livros parados porque a gente não estava tendo um espaço. Aí a gente falou, não vou... Lá dentro da Santa Luzia. Lá dentro da Santa Luzia. Aí a gente falou, não, a gente não quer mais depender dos outros. A gente vai correr atrás do nosso agora. E conseguimos comprar esse espaço e agora vamos correr atrás de construir e implementar essa biblioteca, a nossa cozinha, né? Porque a gente também quer trabalhar com uma cozinha solidária. Né, que é ensinar mulheres que não sabem cozinhar a cozinhar, ensinar através dessa cozinha, buscar um mercado de trabalho. Sim. E por aí vai. Olha, que tremendo. E é o segundo prêmio que nós ganhamos, né? O primeiro, esse já é o segundo, do governo federal, do Periferia O primeiro Viva. foi uma mentoria. Então, eu fui para São Paulo através dessa mentoria, né, que o Prêmio Periferia Viva proporcionou. E conseguir uma capacitação, né? E vamos implementar dentro do projeto isso. Muito bom. Nossa, legal, hein? O que eu acho mais importante das mulheres poderosas,
além do empoderamento feminino, econômico, é a alegria e a felicidade, sabe, das mulheres. No mundo que a gente vê com tanta violência, com tanta discriminação das mulheres, não tem uma poderosa triste, né, Vanessa? Não tem. E quando tem, a gente vai lá, a gente parte para cutuca. cima, conversa, tem uma palavra amiga. Eu fiquei viúva recentemente e no início, se não fosse as Poderosas, eu não estaria aqui. E eu estou aqui, trabalhei nas Poderosas, trabalhei no meu serviço em casa. Eu tenho 2 netos que moram comigo, que eu cuido. Mas, assim, não me faltou nada, sabe? Assim, de apoio, de palavra. Tem as meninas, tem... que tá toda a Poli mesmo. Eu vou citar o nome porque é coisa boa. Todo dia ela me mandava uma mensagem de carinho, de empoderamento mesmo, assim, para eu levantar, para que eu não caísse. Então, é felicidade, assim, porque se não fosse as Poderosas, eu poderia estar triste hoje. E eu estou aqui, conversando nesse espaço que as mulheres têm vez e voz. Olha, muito que bom. tremendo. Isso, Bela. Olha, Magna, para nós que trabalhamos com projetos dessa forma, que para nós é um presente, É né? um presente, e eu vou te dizer, a organização comunitária, quando as mulheres se organizam, é isso que acontece. Elas são solidárias, então o acolhimento, qualquer uma que estiver passando qualquer dificuldade, seja ela emocional, financeira, sempre vai ter acolhimento ali naquele lugar. Porque quando nós nos organizamos, enquanto mulheres, né, independente de já ser um empreendedorismo, de já ter algo funcionando ou não, mas como estamos nos organizando, nós já começamos a entender a outra. Começamos a entender a dificuldade da outra, né? Então, ali, qualquer coisa que uma sente, todas sentem. Uma frase que a gente costuma usar muito, né? Nós que somos dos movimentos sociais, ninguém solta a mão de ninguém. Então, onde uma está, todas estão. Então, é uma coisa que me deixa, assim, extremamente feliz em ser assistente social. É que essa minha profissão, ela já me levou a lugares e a pessoas que, meu Deus, como me enriqueceram, né? Com experiências, com mudança, com transformação. E aí eu vejo a gente falando aqui, quando surge algo, né? Por exemplo, do governo federal. Hoje eu estava vendo um decreto do ano passado, porque antes, o que acontecia? A gente, enquanto os órgãos financiadores mesmo de projeto, o que acontecia? Eles falavam, vamos então ministrar um projeto de confeitaria. A pessoa, o especialista na área de confeitaria, ele ia lá, dava, 4 semanas, 3 meses, não importa, de curso de confeitaria. Tá, mas e aí? Como é que eu vou gerenciar esse negócio? Como é que eu vou gerenciar agora essa capacitação? Eu recebi a capacitação ali prática, mas como é que tecnicamente eu vou desenvolver isso? Eu preciso de gestão financeira, né? Gestão de negócios, de marketing, e hoje, então, com as plataformas, né? Digitais e tudo. Então, hoje, isso mudou. Quando você vai do decreto de abril do ano passado, ele já fala que Mulheres que Empreendem, é o nome do programa, né? Do governo federal. E aí, Mulheres que Empreendem. Então, o que acontece? Eles já criaram uma comissão, já criaram uma facilitação para a legalização das associações comunitárias. Isso só de mulheres. Vocês já conhecem Mulheres que Empreendem do governo federal? Sim. Tá. Através da mentoria que a gente fez, a gente conseguiu reunir, assim, uma ampla rede de projetos e editais que a gente poderia entrar. Entendeu? Que o nosso grupo se encaixa. Elas estão bem ligadas, né? Porque a hora que a Paula foi Conectadas, falando, ai meu Deus, será que elas já sabem? E é importante isso. Esse momento aqui é importante para que outros grupos de mulheres que estão se organizando saibam. Exatamente. Saibam, pesquisem, vai no portal do governo, dos governos estaduais, do federal, que tem muitos programas. E esse programa eu fiquei muito, assim, impressionada com a mudança de visão para esse empreendedorismo. Não basta você saber fazer. Você tem que saber gerenciar. A gente tinha uma visão muito fechada em relação ao que a gente podia ou não. Porque a gente ainda está no processo de CNPJ, né? Vai para cartório agora. Então, a gente
tenho uma amizade muito grande com a professora Lisa, da UNB. A gente tem vários projetos até premiados através da UNB. A universidade está ajudando. Sim. Também, maravilha. Aí, através dessa amizade que a gente conseguiu fazer com a professora Lisa e esses trabalhos de extensão através da UNB, ela falou assim, não, gente, vocês são capazes de escrever um projeto de vocês. Independente Sim. de ter CNPJ. Independente de ter CNPJ, não. Vão lá que vocês vão dar conta. Aí ela me auxiliou com uma graduando dela, que é a Juliette, e a gente escreveu o projeto e mandamos. Aí eu falei, não, esse projeto não ficou legal, não. Quando veio a surpresa que a gente ganhou uma extensão, né? Porque não foi a premiação principal. Aí eu falei assim, gente, a gente é capaz. Não é? Vamos correr atrás. E a gente tem mulheres assim, que hoje em dia estão na faculdade. Eu mesmo estou fazendo técnico em enfermagem, ainda não é faculdade, mas eu não vou desistir. Eu quero Isso, chegar à minha claro, biomedicina. E assim, a gente vê mulheres que não tinham perspectiva de futuro nenhum. Hoje em dia, trabalhar, correr atrás, cuidar dos netos, ter força. Então, é igual a Magna falou. É uma segurando na mão da outra e indo. Porque eu cresci, assim, em situações que eu via, assim, mulher metida, não sei o quê. Uma mulher falando mal da outra. E lá no nosso projeto, a gente ensina não. Que a gente vai viver a dor da outra, pegar na mão da outra e saber por que a outra tá naquela situação. Sem julgamentos. Sem julgamentos. A gente são mulheres, então a gente temos que nos apoiar e nos defender. Já basta a sociedade julgando, né? Exatamente, a O que a sociedade. Vanessa está falando aí é muito importante a gente citar aqui, porque tinha mulher no nosso grupo que nem falava, eu não vou falar. Eu não, era tímida, não tinha, assim, não falava em público. Às vezes, nas nossas rodas de conversa, que nós temos de 15 em 15 dias, agora, dia 15, vai ter a primeira agora, de 2025. Elas não falavam. Elas tinham vergonha de falar. E hoje elas falam. É obrigada, a roda de conversa vai até meio-dia, se deixar. Todo mundo falando, todo mundo tem um ponto ali para pôr ali na mesa, para discutir. Assim, aquelas mulheres que eram tímidas, que não falavam nada. Mulheres que, assim, eu sinto, assim, privilegiada, Vanessa também, de ter mulher que fala assim, eu inspiro em vocês, eu inspiro em você. Né, Vanessa? Que mulher que terminou os estudos, está na faculdade. Tem mulher que vai se formar agora. A Ness formou semana passada. Ela se forma dia 14 agora. Enfermagem. Tem outras que já estão na faculdade, terminou os estudos. E quando a Neia entrou no grupo, ela tinha a 5ª série do ensino fundamental. Foi. Puxa vida. Então, ela pegou as mulheres como exemplo, né? Ela via a Poliana, a Val, que chegava do trabalho correndo, se arrumava e ia para a escola. Ela falou, gente, se essas mulheres que faz essas correrias todinha dá conta, eu que tô aqui fazendo nada, vou. E assim, a gente é só orgulho delas, porque a gente quer ser exemplo, mas a gente também precisa dar o exemplo, né? Então, assim, é só gratidão. Tem uma máxima, né, que a gente fala em serviço social, que é a criatura passa a ser maior do que o criador. Exatamente. Então, a gente monta o projeto, inicia o projeto e vê que a gente não engessa, a gente não domina, a gente não encarcera ninguém e a gente não traz nenhum tipo de padrão, né? Então, você desenvolve, aí você vê as meninas voando mais do que muitas vezes nós mesmas. Exatamente. Né? Que ficamos presas a crenças. Então, assim, elas são muito... Eu vejo um despojamento muito maior do que muitos de nós, que ficamos ali naquela caixinha, né? Presa naquela caixinha. Então, assim, eu fico muito feliz de ver. Eu lembro que me fez lembrar uma vez, nós arriscamos fazer, não sei se vocês estavam lá nesse dia, arriscamos em fazer uma dinâmica, que tinha uma caixa de bombom embaladinha, e nós dávamos essa caixa e tinha que passar uma para uma. Então, ela tinha que dizer que ela não merecia, porque ela não merecia aquela caixa de bombom. Falei, Natália, vamos fazer um teste com essas meninas? Vamos ver se elas já entendem, se elas já conseguiram enxergar. A Poliana pegou a caixa todinha para ela. Então, foi tão interessante que eu falei assim, você tem que dizer porque você não merece essa caixa. Nós fizemos o processo inverso. Aí, uma pegou a caixa, quieta. Ah, não vou falar não. Aí passava para outra. Aí quando chegou na Poli, né? Aí ela, olha só,
Vocês ensinaram a gente pode. Então eu mereço, eu quero essa caixa de agora. Certíssima. Isso é muito lindo. E nesse dia foi um exemplo para todas as outras. Porque, assim, às vezes a pessoa não falou que não merecia ou que merecia, às vezes por vergonha. Exatamente. Porque foi criada daquele jeito que a mulher tem que fechar a perna, que a mulher não pode isso, que a mulher não pode aquilo. E, assim, quando a gente tem o conhecimento dos nossos direitos, dos nossos deveres, das nossas obrigações, a gente sabe que a gente é merecedora sim. Aí a gente vai correr atrás e mais e mais e mais. E, assim, a Polly, ela passou por umas situações muito difíceis e nunca deixou de sorrir, nunca. E hoje ela tá estudando, tá trabalhando, tá empoderando outras mulheres. Então, assim, pra gente é um orgulho. E que venham mais Polis, que venham mais Bels, que venham mais e mais. Mais quem? Lindo, né, Mais Alda? quem? Mais Bel, mais Poli, que venham mais quem? Que venham mais todas as mulheres que querem. Como é seu nome? A Suzana. Mais Vanessa. Que venham mais Que venham. A Vanessa, que vem a Vanessa mesmo. Ela falou que ela gere financeiramente, né? Gente, é impressionante. Impressionante. Às vezes, porque ela, é assim, nós já tivemos o primeiro bazar mês passado, nós vamos ter outro agora, porque nós trabalhamos com bazar, né? Que é o empoderamento econômico, tem que trabalhar, né? Sim. E ela no bazar, aí vocês fazem peças de artesanato e mais comida. Comida, roupa, tudo Roupa, que nós só. ganha. Se você beleza. tivesse a caneta que a gente vende no bazar. Tá. E aí ela sabe, do primeiro dia até o último dia do ano, quem trabalhou. Tá tudo anotado. Quem comprou, quem pagou, quem tá devendo. Gente, é uma coisa assim que eu fico assim, eu digo, gente, um dia eu chego, assim, eu quero não crescer, eu quero ser igual essa mulher. Porque ela lembra de tudo. Eu tava devendo, era R$20 no ano passado, no final do ano. Quando eu fui pra pagar, tava anotadinho lá, os R$20. Eu falei, eu tô devendo R$20. Ela, aqui, É uma habilidade, é uma né? habilidade que ela tem com o financeiro. E assim, a postura com as pessoas. Ela, como você falou, não encarcera. Quem quiser trabalhar, tá aqui. Você vai ganhar. Porque lá a gente trabalha dividido irmanamente. Para todo mundo no final do ano. O bazar, não o dinheiro. Nossa poupança das poderosas, o que você colocar fica lá. Mas os outros trabalham dividido irmanamente. Então, se você trabalhar, seu dinheirinho tá lá. Se você não trabalhou, e ela sabe uma por uma, quem botou a cara lá, quem não foi, quem falou no grupo, quem falou que ia, quem falou que não ia. Assim, uma potência de mulher que eu nunca vi. É uma sabe? potência, é isso aí. Coisa boa. Agora Aí me junta diga com uma- outras Junta com potências, outras. pensa, Porque né? cada um tem uma habilidade, mas essa habilidade, Cada uma assim, tem uma habilidade. financeiramente, porque assim, mexer com o financeiro É muito difícil, né, Bela? É mais difícil, porque tá gerindo o dinheiro de muita gente ali, entendeu? E assim, fazer tudo certinho, até os centavos, a gente ganha centavos. Esse ano, o dinheiro que eu ganhei lá, gente, deu para pagar a parcela do meu carro, a prestação ainda sobrou dinheiro. Assim, bom, você né? chegar ao Tá Natal, funcionando. tá funcionando. Tá Você Tá chegar ao Natal, funcionando. você chegar ao Natal e ter aquele dinheiro ali, o dinheiro que você juntou que você nem viu. Nem viu. nem viu, né? E chegou o final do ano, você tem no Natal pra você fazer uma ceia pra você. Que a E gente foi tão sabe, interessante que esse programa... desculpa, conclui. porque vocês sabem que tem muita gente que chega o final do ano e não tem R$1. E assim, pra nós não é problema. Chega o final do ano, todo mundo vai ter. Independente do tanto. Eu sei que temos as maiores acionistas, que esse ano passado eu tive o privilégio de ser a maior acionista. A que deposita Que mais. deposita mais, mas sempre tem outras. Eu fui a primeira vez. Fiquei super feliz. Aí a gente ganha uma cesta, né? Da diretora, uma cesta maravilhosa. E aí tem o primeiro e segundo lugar. Mas, assim, é o que ela falou em gerir, e ela, assim, gere muito bem. E aí, com essa gerência dela muito bem, as outras ganham aquela disciplina. Ou você fica na Exato. disciplina, ou então você sai. Como já saíram umas, né, Vanessa? Não quer disciplina? Então sai. Agora, me diga uma E coisa. também só funciona tão bem, né? Antes de te interrompendo aqui, só funciona, eu acho que tão bem esse perfil por causa disso também, não é? Não, vocês que lidam com projetos, têm experiência com isso, que é contaminar os outros também com disciplina, né? E a disciplina exige esforço. E aí acho que muitos desistem porque esforço o povo não quer, Dá né? trabalho. Vocês Verdade. acham, deixa eu entrar nessa questão, só um Tá. minutinho para amarrar aqui que a Audrey falou sobre a disciplina. Me veio uma coisa. Vanessa, você acha que essa falta de disciplina, você percebe falta de disciplina em comunidade? Demais.
Você acha que essa falta de disciplina... Porque, assim, dependendo da faixa social, você mascara a falta de disciplina. Também tem falta de disciplina, mas você mascara, não é não? Você mascara com outras questões. Lá, você se depara com isso, né? Você tem pouca renda, você mora num lugar que tem várias precariedades, que vocês lutam o tempo inteiro para políticas Melhorar, públicas, né? Sim. Aí você... Da onde será que vem ali a questão da disciplina, da falta de disciplina? Será que é a falta de perspectiva? E aí, eu estou chutando, tá? Tô aqui. Será que é a falta de... essa indisciplina, essa que foi embora, essa que não quis se submeter nesse processo, que só faz crescer, não é isso? Que não encarcera, faz crescer, mas eu também não vou me submeter a esse processo de disciplina. Será que essa falta de disciplina tem a ver com falta de expectativa, falta de perspectiva? Eu não acredito muito nisso, não. Eu vou levar a vida desse jeito mesmo, porque eu sou pobre, eu tenho pouco, moro num lugar ruim, eu não tenho muita perspectiva, não vou crescer mesmo. Será que tem a ver com isso? E a gente vê que é um tiro no pé? Está tudo errado? Vocês estão mostrando que está tudo errado, esse pensamento, essa crença equivocada? Muito. Eu acho que muito da falta de disciplina, um pouco vem da criação, e o outro da autoestima baixa. Era Entendeu? Isso, olha. Antes da gente começar com as rodas de conversa com a Rosana, que a Rosana também foi um presente do Wellington pra gente. Ele levou ela se apaixonou por nós, e nós estamos lá com ela já há 5 anos. Rosana? Rosana, ela é professora da rede pública, ela estava passando por um momento difícil, aí o pastor Wellington falou assim, não, vamos ali que eu vou te levar num lugar que você Que vai é da gostar. visão mundial. Você vai gostar. Aí chegou lá, ela falou assim, Wellington, eu preciso fazer um trabalho com essas meninas. Aí a gente vem com rodas de conversa já há quase 5 anos, quinzenalmente. A Rosana, ela olha pra gente e fala assim, já tô aqui trabalhando o nosso próximo roda de conversa. Outro próximo tema, né? Ela olha pra gente, ela vê o que a gente precisa. Tem aquela mãe que olha pro filho e fala assim, você não tá com fome? Essa é a Rosana pra gente. Eu falo que ela é nossa psicóloga. Ela traz rodas de conversa de autocuidado, autoestima, mulheres empoderadas que criaram as suas próprias histórias. Ela traz para incentivar, entendeu? Eu acho que através disso a gente cria essa perspectiva de que a disciplina ela vem junto com o autocuidado, com um abraço carinhoso, com um bom dia. É uma disciplina que desenvolve você, desenvolve. Né? Sim, porque às vezes a pessoa tá ali num momento difícil, ela precisa só de um abraço. Ela não precisa de nenhum bom dia. Você chega e dá um abraço, ela já se sente renovada. E a gente tem, sim, mulheres depressivas no nosso grupo, e a gente sabe já identificar quando ela tá, assim, naquele bambolê da vida. Aí a gente vai lá, não, você não vai... Você vai voltar para cá pro rumo que você tá indo. Então, a gente aprendeu até essa disciplina através dos conhecimentos que a gente foi adquirindo. E que você tá na mesma condição da outra. Na condição de moradia, né? De social na mesma condição. Que você tá trazendo a disciplina como um impulsionamento para a vida dela. Eu acho que a gente aprende até... para todo mundo. Eu acho que você me trouxe um viés agora, Vanessa, que eu sinceramente, para mim, foi... A gente aprende muito, né? O tempo inteiro aprendendo, né? O processo da disciplina, ele, ao contrário do que se pensa, do que muitas das vezes a gente se equivoca, é que ele te aprisiona. E não. Ele a disciplina é para te impulsionar. Não, Magna, como é que você lida com... Você teve essa percepção? Eu tive agora. Só que assim, né, e voltando para os fatores, os fenômenos que a gente chama, essa indisciplina, como a gente falou que a gente não julga ninguém, às vezes é isso, é a falta de perspectiva mesmo. Então, assim, uns são mais resilientes que outros, né? Então, às vezes não é o momento. Sim. Talvez em outro momento a pessoa vai ter uma outra perspectiva, ela vai estar num outro momento e aí ela vai ter essa compreensão. Então eu preciso a partir de agora, aquele momento que eu deixei para trás. É como se foi embora e ela volta. E ela volta. Casos assim? Ela ir e depois ela volta? Ela volta porque ela vai fazer uma reflexão.
Porque naquele momento ela não estava preparada para ser resiliente, não estava pronta, para né? ter essa Pra disciplina, para seguir, para ter foco, para estar ali. Embora mesmo que a gente estenda a mão, mas é o momento da pessoa, né? E assim, quando a gente estuda alguns especialistas da área do serviço social, né? Que às vezes casam muito com a pesquisa junto com o psicólogo, né? E os sociólogos e tudo mais que estudam as comunidades. Então, tem muitos fenômenos. Então, quase nunca é porque a pessoa não quer. Quem não quer seguir em frente? Exato. Quem não quer melhorar? Quem que não quer? Quem não quer ficar bem, quem não né, quer Magda? melhorar a sua vida financeira, É. sua vida social, né? Tá ali junto com um grupo que só te leva pra cima. Pra cima. Todo mundo quer. É como aquela história que fala assim, que tem mulheres que apanham porque gostam. A gente sabe que isso não Exato. existe. Não existe. Então, também não existe pessoa que não quer estar bem. Não Isso. existe. Tem um fator. É a falta de perspectiva, são os fenômenos sociais, é o momento que aquela pessoa está vivendo. Mas em algum momento ela vai refletir. Em algum momento ela vai, dependendo do apoio que ela receber, em algum momento ela vai dizer, opa, eu deixei o bonde passar, mas agora eu vou. Uhum. Então, a partir de agora, eu quero me disciplinar, eu quero ter foco, eu quero estar junto, eu quero crescer junto. E ela vem. E aí, se não for nesse grupo, ela é em volta, outro, É mas ela outro, vem. né? Ela Isso, vem. vocês acolhem. Com certeza. Mesmo que Sim. ela tenha passado. Se ela um sair tempo- 10 vezes, voltar 10 10 vezes, ela vai ser acolhida do mesmo jeito. É Pra isso. segurar a mão Agora, dela. deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, até para a Magna também, que trabalha na linha da execução, né? Vocês acham que a capacitação, a mentoria que vocês recebem, Rosana, o que a professora da UNB fez, né? Isso não deixou de ser mentoria, não deixou de ser Sim. capacitação. Uhum. E isso foi o que a Natália faz lá, quando está lá, né? Natália é muito mais no sentido de impulsionar, né? Extrovertida. Facilita muitos acessos, né? Vocês acham que isso colaborou muito para vocês, assim, o diferencial dessa capacitação? Quando você foi, por exemplo, para São Paulo, o que você viu lá? O que você trouxe de lá, assim? Não necessariamente a mentoria em si, mas a atmosfera que você trouxe para cá. Sem dúvida, é outro patamar, porque eu nunca tinha viajado de avião, né? Já Chegou começa lá, com uma já experiência começa, de já leva chega- ali. Já começou de aeroporto, já né? comecei de aeroporto, então assim, eu cheguei lá, as pessoas muito educadas, muito acolhedoras, e assim, querendo trocar mesmo. Não queria chegar e falar assim, olha, essa caneca aqui é branca, com umas letras... O que você acha? Como que a gente poderia resolver? Uma troca mesmo, De de opinião. conhecimento, de informações. De uma professora lá, que eu não vou lembrar o nome dela agora no momento, mas assim, ela foi mesmo pro quadro escrever e perguntar, o que você acha? Você concorda com essa opinião aqui do seu colega? Então, assim, foi uma troca muito enriquecedora. Pessoas de vários lugares do país foram para a mentoria, 12 iniciativas participaram. Então, assim, a gente se fala até hoje. A gente tem uma troca até hoje. Tem a Monique do Rio, do Fala Roça, que assim, eu falei assim, meu Deus do céu, a menina tem 26 anos, quase minha filha. E assim, uma troca muito entregada com a gente, falando e expressando e dando opiniões. Então, assim, a mentoria pode ser de mim para Dona Bel, da Dona Bel para ela. É assim, é uma troca de conhecimento. Esse conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. E você, quando traz esse conhecimento para cá, e quando você estava lá e traz para cá, você se sentiu no mesmo nível lá, né? Assim, você sentiu que vocês estão no caminho. Com certeza. Com certeza. Eu tinha muito, assim, a vontade antigamente, né? Mas eu nunca me achei capaz de fazer direito. Eu conheço muito de leis, né? Dou umas espilhinhadas ali. Mas, assim, hoje eu vejo que eu deveria ter ido pro direito, porque hoje eu sei falar, articular, trocar, me calar. Então, assim, tudo na vida a gente aprende. Mas hoje eu não quero mais direito, eu vou para biomedicina, com os meus pacientes, que é uma área que eu tenho muito amor. Quando você perguntou sobre essas mentorias, igual a Rosana vai lá,
quando ela vai no sábado, às vezes eu mesmo já cheguei lá desanimada, e muitas chegam. Quando ela começa a conversar com aquele conhecimento que ela tem, que ela é uma doutora do UNB, professora da rede pública, a gente começa a aplicar aquilo, replicar aquilo também na vida, na casa, na família, no trabalho. É isso que eu ia perguntar, Então, o impacto na sua casa. Causa pra gente, na casa da gente. A busca pelo conhecimento também, porque ela leva coisas pra gente que às vezes eu só ouvi falar. Mas a partir da hora que ela coloca aquilo pra gente, a gente vai em busca daquela pessoa, daquela coisa, daquele autor, daquela coisa que ela levou pra gente. Então, isso é muito importante. Aquele conteúdo todo, tem vezes que ela deixa até pra gente mesmo ir atrás. Pra gente fazer um resumo daquele que ela deixou, pra gente ler no próximo encontro. E aquilo tudo é conhecimento. E assim, a gente sente no mesmo patamar mesmo da pessoa. Porque você tá buscando, você tá correndo atrás. Você tá... como é que fala? Você está correndo atrás, indo até aquela fonte que ela trouxe. Porque quando a gente lê um livro, a gente está viajando, né? E outra coisa, a gente do prêmio Periferia Viva, que a gente também, nós estivemos no Palácio do Planalto, então tudo isso é um impacto para a gente. Nossa. Né? A gente esteve lá eu vi as fotos, no Palácio do Planalto, ali recebendo. Então, assim, eu não pensaria que estaria lá. Eu, sei lá, os poderosos um dia vai estar no Palácio do Planalto. Imagina. E olha só onde estamos, né? Então, isso tudo é impacto. E aí, essas coisas que a gente vai aprendendo, a gente vai replicando. E isso na sua família, por exemplo, Vanessa, seus filhos, nas suas irmãs, porque assim, quem começou, por exemplo, foi a Valquíria, depois veio a Vanessa, talvez movida pela Valquíria, né? Então, assim, é um processo que vai contaminando as outras e vai trazendo, e vai trazendo, assim, agrupando, né, todo mundo, né? E o impacto familiar. Vocês acham, por exemplo, seus filhos, seus netos, olham você lá na Câmara, né? Por exemplo, recebendo um prêmio. Você já percebeu o impacto que isso gera na sua casa? É muito, para minha família, minhas filhas ficam muito orgulhosas, até quando eu falo. Elas falam, minha mãe é uma das poderosas. A minha filha sempre fala, minha mãe é uma das poderosas. O impacto, assim, é de orgulho, de querer seguir. De estímulo. Entendeu? Elas ficam orgulhosas. Até meu neto, meu netinho que mora comigo, que tem 9 anos, ele fica super orgulhoso. Vovó, você tá indo pra onde? Eu falei, eu vou para um compromisso das poderosas. Ai, minha avó é poderosa. Então, esse impacto... Lembrando que esse nome foram vocês que escolheram. Né? Sim. Mulheres Poderosas. Na época, tinha que ter um nome, um projeto. E aí, elas colocaram esse nome, Mulheres Poderosas, e o nome pegou, né? E estão empoderadas. Agora, Magna, você que trabalha também com projetos como diferente delas, que estão... participando diretamente, você trabalha na linha de planejamento, né, e execução, mas não é o alvo como elas são o alvo, né, da arte do projeto. Você percebe também esse crescimento e esse impacto familiar, elas protagonizam isso? Como é que protagonizam. As mulheres que participam dos projetos sociais, elas são as protagonistas. Às vezes, elas nem chegam lá tendo a percepção disso. Intuito, né? Mas depois de um tempo, elas percebem, nossa, esse projeto somos nós. E elas se tornam realmente protagonistas. A gente, né? E aí, o que acontece? Há um impacto, a gente costuma dizer em projetos, e já depois de pesquisas, concretizadas e tudo mais, que eu gosto muito de ver a avaliação pós-projeto, né? A gente sempre faz, para ter uma dimensão do que ocorreu ali. Então, hoje já se é comprovado que o impacto na vida de uma pessoa que passa por uma transformação igual a Vanessa, é de que ela vai impactar toda uma geração, até segunda e às vezes terceira geração. Uau! Porque, um exemplo, a Vanessa, ela teve esse processo todo. O filho da Vanessa vai passar por um processo um pouco menos doloroso. Porque ele já vai ter uma mãe com uma formação, ele já vai ter uma mãe que daqui a pouco é uma biomédica. E aí, esse processo, o filho da Vanessa vai sofrer menos, vai ser menos doloroso para ele, para conquistar, para chegar, né?
e o neto dela vai ser menos ainda. Menos ainda. Porque os projetos e a capacitação profissional na área do empreendedorismo ou da educação, né, porque muitas mulheres que a gente capacita ali ou passa pelos processos, elas não necessariamente vão empreender, mas elas voltam para o mercado, né? Por quê? Porque tem uma pesquisa agora recente que diz que 82% das mulheres periféricas que empreendem é para fugir do desemprego. Porque elas não estão no mesmo patamar de concorrência com uma mulher que teve a sua formação, a sua escolaridade. Mas dentre esses 82%, essas que estão empreendendo, tem aquelas mulheres que querem ter uma carreira diferente de estar numa organização comunitária empreendendo. Ela quer ser uma médica, ela quer ser uma professora, ela quer ter uma carreira ali, trabalhar numa empresa, ser, sei lá, uma executiva de uma empresa. Então, tem essa porcentagem também, né? Mas aí, o impacto, ele é extraordinário. Transforma. Eu trabalhei muitos anos na área. Interessante, né? Amei. Que dado, Amei. que dado interessante, É impressionante. Né? E assim, eu trabalhei muitos anos na área de habitação de interesse social e é algo que é surpreendente também, que a partir da aquisição da casa própria, acontece essa transformação também na vida das famílias. Porque quando elas saem do aluguel, elas começam a projetar uma outra vida. Elas começam a fazer planejamento de vida, tanto para as pessoas ali, os responsáveis, para os chefes de família, que normalmente são mulheres, como para os filhos. Então, por exemplo, já começa a pensar, mas eu pagava tanto de aluguel, então agora eu vou poder investir num curso para o meu filho, eu vou poder proporcionar uma outra atividade para o meu filho, uma atividade de atletismo, de praticar algum esporte, né? Um curso, informática, que hoje é muito importante. Então, tudo isso é a partir do momento que a família se estrutura. Então, seja ela empreendendo ali numa organização comunitária, ou seja, a partir de aquisições como essas, de ter a sua moradia própria, né? Especialmente as mulheres periféricas que têm as condições de acessar através dos programas, né, das políticas públicas, que é o público que a gente atua e trabalha e acompanha. Então, tudo isso há uma transformação impactante, muito, mas muito maior que as pessoas que estão de fora possam imaginar. Possam imaginar. Só quem está no convívio, no dia a dia, e quando eu recebo retorno de pessoas que eu participei de projeto há 5, 8 anos atrás, aí chega, olha, eu abri um negocinho, eu comprei um carro, ou eu comprei minha casa, ou eu paguei estudos para o meu filho está fazendo faculdade, eu estou pagando faculdade para o meu filho. Então, eu recebo muito esse retorno. É o caso delas, né? Eu recebo muito esse retorno da transformação e do impacto a partir disso. Interessante. Então, eu posso começar um projeto de empreendedorismo, porque o próprio conteúdo, né, o próprio ambiente, ele é estimulador para desencadear outras frentes. Outras frentes. Que é o que a gente está vendo. Exatamente. Que é exatamente o que vocês fazem. É o caso da Vanessa. A Vanessa está lá. Ela está na organização comunitária, ela está na Associação das Mulheres Poderosas. Porém, ela tem o quê? Um objetivo que é ser uma biomédica. Então, ela vai continuar fazendo parte dali, e daquele grupo, e daquelas mulheres, daquela comunidade. E esse grupo, ela estar nesse grupo, a estimulou para novas conquistas. Muitas vezes dá até o suporte. Porque agora em abril faz 2 anos que a gente perdeu a nossa mãe. Então, assim, a companhia, o acalento, o abraço das meninas foram primordial para que a gente continuasse, entendeu? A Poliana, ela faz aniversário dia 15 ou dia 12. A minha mãe faleceu dia 5. Eu falei assim, se ela tivesse viva, ela não ia querer que a gente passasse o nosso aniversário em branco. Eu fiz o bolo, chamei as meninas, reunimos e vamos cantar parabéns. Porque o exemplo que a minha mãe deixou é o que a gente quer passar à frente. É de seguir de uma mulher forte, que não deixava se abater por qualquer coisa. Então, assim, a gente quer levar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos vizinhos, que a força faz a diferença. Você estava aqui no podcast que a Natália fez homenagem à mãe dela? Não estava. A Natália começou o podcast homenageando a sua mãe, né? Eu vi. Justamente por ser uma mulher além do tempo. Era uma mulher muito simples, né? Mas que estava além de um tempo e de uma ambiência. De uma ambiência de comunidade periférica, né? Mas com uma cabeça
lá na frente. Lá na frente. Ela né? era a raiz do projeto, né? Porque às vezes as Ela meninas foi a estavam... primeira. As meninas estavam assim... Uma das primeiras. Ah, hoje eu vou pra escola, vou chegar tarde. Ah, hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou levar o menino no médico. Mas ela tava lá todo dia, com o crochêzinho dela, fazendo as florzinhas, não deixando o artesanato morrer. Então, assim, ela é o nosso maior exemplo. E o que ela falou, que a gente tá lá na associação, todo mundo ali faz parte da associação, mas todo mundo tem um plano, todo mundo tem um trabalho, todo mundo tá almejando ali uma profissão, todo mundo fazer algo no futuro. Ali é o centro, mas a gente tem várias ramificações de alguma Ali coisa. foi o que impulsionou, tirou vocês sim. trouxe o processo disciplinar, né, para nós, e disciplina tudo. Tirou do Disciplina, status quo e jogou disciplina pra a nossa longe. vida prática, disciplina a nossa vida emocional, É. né? Traz, opa, estamos aqui, bora, levanta, esse cabelo, você não ajeitou o cabelo hoje, porque isso não tá sem pintar, porque não deixa de ser uma disciplina que sim, vai levar à autoestima, né? É o agente fomentador das novas perspectivas, né? Que nem, assim, a gente não trabalhava em rede. A gente trabalhava... Na verdade, a gente ainda é um grupo, assim, de assistência mais fechado. Entre vocês, né? Isso. A gente, se tiver que dar uma orientação de um CAPS, de uma delegacia, qualquer coisa, a gente tem já todo esse respaldo, né? A gente procura parceiros. Mas, assim, a gente tem procurado ampliar mais as nossas redes. Que nem teve uma doação de material escolar essa semana, que veio para um projeto, e a Val... O rapaz falou assim, olha, a gente precisa de 200 crianças, ou jovens, ou adultos que estejam estudando. E a gente saiu distribuindo para vários projetos, esses materiais. Então, assim, a gente não está assistindo só as mulheres poderosas. A gente está Vocês viraram uma ramificando. potência, né? Ampliando. Elas vão Quem para outros precisa. projetos, mulheres que inclusive não são da rede delas, da Poderosa, elas assistem. Os nossos bazares mesmo. Tudo que não é vendido em 2 bazares, a gente faz umas caixas, né? Separa, seleciona, que a gente não quer receber coisa ruim, então a gente não vai doar coisa ruim. A gente já mandou pra Bahia, já mandou pro Mato Grosso. A gente tem uma senhorinha lá dentro da comunidade que faz bazar mais em conta, que é 50 centavos. A gente fala, tem uma quantidade de roupa aqui, se a senhora quiser vir buscar. Ela vai da mesma da hora, porque assim... a gente, através das doações que a gente recebe, a gente vai ajudar outras pessoas. Deixa, então, vamos lá. Vamos entender aqui, pra gente, daqui a pouco a gente vai ter que fechar, né? Vocês recebem doações. Sim. E essas doações vocês vendem a R$1,50. Esse dinheiro, ele volta para o projeto, Sim. não é? Esse dinheiro, ele vai para o projeto como... alimentação de alguma ação, Sim, algum outro projeto algum dentro outro do projeto. dentro do programa, por exemplo, Uhum. né? Então, por exemplo, então esse dinheiro vai para o custo do curso tal, ou então a gente precisa ir em tal lugar, então pagar o transporte para ir para tal lugar, é para esse Isso. custo da doação. É interessante que não fica o doar pelo doar, né? O doar para promover... O doar tem função, né? Tem uma função. Tem função. E nunca falta também pra gente. A gente vai fazer uma festa, a gente já tem o dia de comprar o descartável, comprar o bolo, de fazer... Não, vocês, Tá sinceramente, dentro. vocês Pra estão gente não ter que arrebentando. Extremamente Tudo É organizadas. muito organizado. Porque pra nós tá Muito tempo. organizadas. muitíssimo bem Olha, intencionado. gente, nós já estamos assim, finalizando, né? Então, Alda, você quer fazer algum Eu questionamento? quero. A Alda está assim, ó. Tô mesmo. Tô assim, eu conheci há muitos anos atrás, há alguns anos atrás, conheci, eu acho que vocês estavam começando, porque a Davina estava Eu tava lá. mais ativamente lá e tal. Mas eu tô assim, primeiro que eu tô muito feliz, né? Tô muito honrada de conhecê-las e de saber do desenvolvimento. E tô muito, não sei qual é a próxima palavra que eu vou usar, porque senão vou ficar repetitiva, mas assim, de ouvir sobre a possibilidade, né? Porque eu acho que fica muito assim, quando você ouve de projetos, quando você ouve de empreendedorismo, quando você ouve de mulheres que fazem, sempre ficou muito, para mim, muito distante, na verdade, sabe?
E saber, assim, tão perto, te conheço, É de concreto, né? né? Minha Assim, amiga, minha massa minha ali, amiga. né? entende? Então, assim, fazer. uau, é uma coisa que eu tô o fazer. muito, muito impressionada, muitíssimo bem impressionada. Tô muito feliz, assim. Eu falo que em outras encarnações, talvez vocês não acreditem, mas eu acredito, tá? Então, crença é crença, né? Então, eu tenho a minha. Então, eu vou falar que virei mulher novamente, porque eu gosto de ser mulher. Mas ouvindo as coisas, eu fico muito mais feliz e com Motivada. certeza absoluta de que eu virei mulher de novo. Porque um dia, quem sabe, eu chego a ser... Impulsionamos, então. Impulsionada. Impulsionada. Aí, Vanessa, É isso que a gente quer. Impulsionam. Vocês aí também se É. impulsionem, vão atrás, corram, não desistam. Isso Não mesmo. desista, vai em busca. Não tem mulher poderosa triste. Porque não adianta as pessoas terem muito dinheiro, ter muita coisa e ser triste. O que eu acho mais feliz, assim, mais impressionante, é o empoderamento, a felicidade, a alegria. A gente faz aquelas rodas de conversa, não tem ninguém que está ali sentado de cabeça baixa. Todo mundo ali está feliz. Então, essa felicidade das mulheres não tem preço. É muito, não tem fraqueza naquele grupo. Vocês estão das convidadas de participar lá também das nossas rodas de Olha, qualquer conversa. dia, Sim, acho que a gente vamos vai ter sim. que Eu ir, fiquei viu? sabendo que nós vamos ter até canecas, as mulheres poderosas. Ai, que coisa Tem boa. Vocês podem se despedir e aí, se vocês querem falar alguma coisa para as pessoas de casa. Vanessa já começou, mas pode concluir. Eu só tenho que falar que não desistam. A gente, por ser mulher, às vezes é muito criticada, muito atacada. Se o filho fez faculdade, é porque ele teve sorte. Se ele não fez, a culpa é da mãe. Entendeu? A gente ainda tem essa estigma, sim, muito focado na mulher. Então, assim, eu fiquei muito tempo me culpando. O meu filho, no começo da adolescência, me deu um certo trabalho, não queria estudar. Aí eu, gente, o que eu fiz de errado? Por que meu filho não me escuta? Aí eu troquei o rumo da conversa, falei, não, senta aqui, eu sou sua amiga e vamos lá, o que precisa acontecer pra gente mudar? E hoje eu tenho o maior orgulho do meu filho, de ser mãe dele e de não ter desistido naquele momento. Então, corram atrás, não desistam. Eu saía do serviço, ia para a escola, então, assim, foi luta, mas hoje eu me sinto a vencedora. Tenho a minha casa e, assim, só correndo atrás de melhorar cada vez mais. Coisa boa. E só agradecer a vocês mesmo por estar aqui. E vamos que vamos. Eu também quero agradecer esse momento de estar nesse lugar, né, das mulheres, que essa vez e essa voz, e temos que ter voz mesmo, porque a gente não pode deixar ninguém falar por a gente, porque quando a informação chega por boca de outra, ela chega distorcida. Então, o certo é a gente falar, e que as mulheres não desistam, vai à luta, vai em frente, que mulher poderosa é mulher feliz. Oh, coisa boa. Magna, vai se despedir. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade, né? E o que eu quero dizer para todas as mulheres é: se organizem, né? Porque um dia, num outro podcast, a doutora Audrey até falou, a gente sabe que as políticas públicas, elas não chegam de forma eficaz para todos, né? Nós sabemos. Mas aí o que cabe a nós? Nos organizarmos. Então, vamos nos organizarmos. Mulheres, se organizem em comunidade, criem projetos, se organizem como associação e vão à luta mesmo. Mas vamos lutar por aquilo que temos direito e vamos fazer acontecer. Não tenham medo de lutar por aquilo que é o nosso direito. Né? Então, eu quero dizer que eu estou muito, imensamente feliz de estar aqui hoje. Mais uma vez, é uma honra, eu estou super grata, muito grata mesmo de estar aqui. Porque quando a gente ouve histórias, né? Um grupo que hoje é referência, né? Então, é referência para mim, para a Davina, para a Natália, onde a gente vai, a gente fala, mas as meninas lá da Estrutural, as mulheres poderosas. Então, e eu tenho muita história de mulheres que também passaram por todo esse processo de se organizarem, de empreender, e hoje estão muito bem, né? Então, eu estou super feliz de estar aqui.
E quero agradecer mais uma vez, né? Por Coisa estar aqui boa, com né? vocês. A cada Aí dia- eu quero dizer uma coisa. Ah. Pra Davina, ela já sabe que ela é minha musa inspiradora. Ela já sabe disso. Mas quando a doutora Audrey falou assim para as meninas, nossa, vocês nunca imaginaram estar ali no palácio, né, por exemplo. E eu, toda vez que eu penso lá em casa, meu Deus, eu estive do lado da doutora Audrey. Aí eu falo, eu estive do lado da doutora Rosana. Meu Deus, que privilégio. Então, assim, como o nosso mover, enquanto mulheres, né, em grupos de mulheres, nos leva. E aproxima. Nos aproxima. Aproxima. E eu ficava assim, nossa, aquela mulher maravilhosa, meu Deus. Então, assim, aí aquele dia, a doutora Rosana falando aqui sobre os sintomas lá da menopausa, e eu fiquei assim, ai meu Deus, eu queria essa mulher lá em casa, eu queria ela pra mim. Sabe assim? E como a gente estar movido nos aproxima e nos leva a pessoas que acrescentam muito na nossa vida. Muito. Então, devemos estar sempre assim, né? Isso aí. Unidas e Concordo. juntas. Coisa boa, né? Cada dia a gente vê que esse projeto foi uma inspiração divina. Foi mesmo, muito bom. né? Porque nos une, você que está em casa, né? Nós estamos trazendo várias experiências de mulheres e cada dia crescendo mais e a gente vai crescendo com cada uma de vocês, né? Então, assim, agradeço a Deus pela inspiração, né? De estar abrindo esse espaço para vocês falarem, para nós falarmos, né? Trazendo pessoas com conteúdo, pessoas com histórias tão fortes, tão marcantes, tão enriquecedoras para nós, né? Não tem cultura, a questão aqui não é cultura, você está do lado de uma psiquiatra, vocês estão do lado de uma assistente social, de outra, mas vocês nos enriquecem de uma forma absurda, que nenhuma cadeira de universidade traz, né, de riqueza. Então, aqui somos todas iguais, uma crescendo com as outras. É um prazer, muito obrigada por terem aceito o convite. Muito obrigada mesmo, né, de confiar em nós, né? Porque a pessoa convida, mas você precisa saber, tá, me convidou, mas para quê, né? É a manipulação, porque muitas vezes pode ser uma manipulação, né? Não, eu fui, assim, ao contrário, vocês nos ensinaram, né? Então, assim, que vocês cresçam e a gente precisa diminuir muitas vezes, né, para que o outro cresça. Então, fica aqui a minha palavra de gratidão a você que está em casa. Use esse podcast para se inspirar, para você crescer também, né, não, Audrey? Sim, com certeza. Prazer nosso, nós. Eu estou aqui com a Vanessa, representando todas. Sim. E, então, Dá um abraço naquelas meninas, um prazer. beijo naquelas meninas. Também. Obrigada. Tá, pode deixar. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Fechando.